Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui então reunidos no dia 8 de julho para o nosso primeiro encontro, um bate-papo aqui sobre algumas coisas relativa à minha carteira. E hoje nós vamos falar então de fundos imobiliários, tá ok? Pessoal, eu Beleza. vou tentar ser bem prático, vou tentar ser bem eficiente, quero transmitir aquilo que eu faço para mim, aquilo que eu enxergo que dá certo para mim, as particularidades da minha carteira, por que que eu escolhi, quais ativos. E isso vai ser assim para hoje e para os próximos encontros nas próximas semanas. Então a gente planejou isso, algumas coisas não deram tão certo em questão de data e de horário, porém a gente está trazendo aqui o melhor para o possível, para o momento. Eu não deixei de cumprir o que estava programado devido às minhas férias, minhas viagens, e eu me organizei para a gente conseguir cumprir aqui da melhor maneira possível. Então, pessoal, para hoje, nós vamos falar sobre fundo imobiliário, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Antes disso, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Janela. Confirme para mim, por favor, que vocês estão enxergando aqui a minha carteira de fundos imobiliários, é isso? É, exatamente, perfeito. Perfeito, então. A cada troca de tela, eu vou confirmar com vocês para que a gente não perca a imagem, tá bom? Beleza. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver um PDF aqui. Como é que eu vou começar pelo PDF? Não tô conseguindo chegar na minha área de trabalho. Às vezes quando dá esses bug maluco aqui. Vamos lá. Qualquer coisa depois eu compartilho e mostro. Deixa eu ver aqui. Área de trabalho. Fazer pelo modo mais difícil. Vou parar e vou abrir novamente. Agora. Não achou. Bom, área de trabalho. Área de trabalho. Vocês estão vendo uma apresentação de PowerPoint? Ainda não, tá aparecendo aí o teu Esse gerenciador de arquivos aqui. gerenciador Área de de arquivo. trabalho. Vou estopar aqui e vou voltar de novo. Área de trabalhos não tá. Aqui, agora vai. Agora confirma aí pra mim, por favor. Agora sim. Beleza, então vamos. Pré-lançamento início de julho. Julho, exato. Publicidade. Isso aí, galera. Isso aí. Vamos lá. Então, o que que eu chamo de método fácil, né? É um método que eu tenho empregado, que eu já tenho utilizado, já venho utilizando, já venho aplicando para mim e para outras pessoas e a gente tem conseguido fazer dar certo. Então, o fácil é do quê? F de fundos imobiliários, A de ações, C de caixa em renda fixa e de exterior. Beleza. Planejamento de orientação financeira, método FACE 360, versão 1.0. Objetivo geral: orientar as pessoas como construir uma carteira de investimento sólida, equilibrada, diversificada e com foco em renda passiva, crescimento patrimonial e proteção. Com o método FACE, você constrói uma carteira que protege, gera renda e cresce com você. O método FACE 360 é uma estratégia de alocação para carteiras de longo prazo, voltada para investidores que buscam renda passiva consistente, acúmulo de patrimônio e proteção contra riscos concentrados. O acrônimo FACE 360 representa os quatro pilares essenciais da carteira. Eu chamo de portfólio, né? O conjunto, né? A carteira global, a carteira geral, como a gente tem usado a analogia, a carteira 360, né? Fundos, ações, caixa e exterior. Nosso primeiro encontro era para ter corrido ontem, né? Devido ao atraso do voo lá, perdi o voo, então não dava para fazer no aeroporto e nem no hotel, o horário estava bem tumultuado. Então nós trocamos para dia de hoje. Então, o pilar F, fundos imobiliários. Nós vamos tratar sobre isso hoje. Fundos imobiliários. Investir em fundos imobiliários pode ser uma excelente forma de acessar o mercado imobiliário de maneira prática e estratégica.
Aqui estão os principais motivos que levam investidores a considerar esse tipo de investimento. Pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, alguém discordar de alguma coisa, pode ficar à vontade. Primeiramente, eu não sou o dono da verdade, eu também estou aqui também para aprender junto com vocês. A gente sempre tem uma oportunidade de aprender algo novo. Então vamos lá. Renda passiva mensal. Distribuição de rendimentos. A maioria dos FIIs pagam rendimentos mensais isentos de IR para a pessoa física, pelo menos por enquanto, e que assim seja, né? Estabilidade de fluxo de caixa, ideal para quem busca uma fonte de renda recorrente. 2. Acesso ao mercado imobiliário com baixo capital. Cotas acessíveis. Com menos de R$ 100 é possível você fazer já uma mini carteira ali diversificada, que hoje a gente chama dos fundos de base 10, né? Que foram desdobrados. Então, eles têm valores mais acessíveis, permite a gente acessar bons fundos com valores mais baixos. Isso facilita bastante. Diversificação fácil. Dá para investir em diferentes tipos de imóveis sem precisar comprar imóvel inteiro. Diversificação de ativo. Vamos lá. Agora eu não consigo enxergar aqui. Cara, a pessoa vai ficar do lado de fora. Vou dar um jeito aqui, peraí. Setores variados. FIIs de lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, hospitais, agências bancárias, papel, investe através de CRI. Reduções de risco. Ao investir em vários fundos, o investidor se protege de problemas pontuais em um único ativo. Gestão profissional. Gestores especializados. Os fundos são administrados por profissionais que cuidam da compra, venda, locação e manutenção dos imóveis. Vou ter que parar aqui e voltar. Deixa eu ver. Aqui não consegui. Opa, ótimo. Bora. 5. Liquidez e facilidade de negociação. Vocês estão acompanhando a tela aí, né? Tá percorrendo aí, né? Tá correto? Perfeito, Anderson. Tá Perfeito, tudo beleza, tranquilo. obrigado. Eu vou ficar pedindo esse feedback de vocês aí, que eu sempre vou ficar na dúvida, tá bom? Tá beleza. Pra gente aqui não dá pra gente ter uma certeza de que tela que tá passando. Liquidez e facilidade de negociação. Negociados na bolsa, os FIIs podem ser comprados e vendidos facilmente, ao contrário de imóveis físicos. Transparência. Acompanhar o desempenho dos fundos é simples por meio de relatórios e cotações. 6. Benefícios fiscais. Isenção de imposto de renda sobre os rendimentos mensais para as pessoas físicas, desde que atendidos os critérios. Possibilidade de compensar prejuízo em vendas com ganhos futuros em negociações. 7. Potencial de valorização. Aqui vem aquele ganho duplo. Duplo. Além dos rendimentos, o investidor pode lucrar com a valorização das cotas ao longo do tempo. Tem a proteção contra a inflação. Muitos contratos de aluguel dos FIIs são corrigidos por índices como IPCA ou IGPM. É isso. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer comentar, quer compartilhar? Esquecemos de colocar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Ederson, esse material a gente vai ficar Vai ter disponível no. acesso. A gente vai, Tá vai ter uma, beleza. vai ter uma versão para vocês aí. Tá Então, certo, bacana. se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida, alguma coisa que a gente deixou passar, quer citar algum comentário? Não? Podemos? Vou seguir para a próxima, então. Podemos avançar, tranquilo. Os questionamentos Beleza. talvez mais tarde. Valeu, vamos lá, então. Pessoal, eu vou entrar aqui, então, agora na minha carteira e vou compartilhar alguns pontos com vocês. Todos vendo aí? Tá ok? Confirma para mim, Fábio. Tá ok, a tela tá aqui, tranquilo. Fechou, Ok, então. também, tá tranquilo. Vê lá, beleza. O tamanho tá bom? Quer que aumenta? Dá um zoom? Tá beleza? Ah, eu acho que tá bom, sim, tá dando para ler. Vamos dar um totó mais aí. Vamos dar um totozinho a mais. Vamos lá. Pessoal, então Agora, aqui. Tamanho tá bom. se Agora ficou puder melhor, né? inverter seu rosto com a carteira,
porque inverteu, tá aí pequeno a carteira. Pera aí, vou fechar e vou abrir novamente. Melhorou? Agora sim, fechou. Beleza, maravilha. Obrigado pelo feedback aí. Vamos nessa, pessoal. Pessoal, então a minha carteira de fundos imobiliários hoje, ela tem 12 ativos, sendo que esse aqui e esse daqui de amarelo, tá? São fundos FIAGRO. Eles foram adicionados em maio. Eu considero eles como sendo fundo de papel, quando eu olho na composição da minha carteira como um todo, tá bom? Porque eles têm credores, semelhante aos fundos de papel, só que a diferença é que esses credores aqui são especificamente do agro, tá bom? Assim como esses aqui são de empreendimentos imobiliários, esses daqui são do agro. Então eu trato eles como fundo de papel quando eu faço a composição daqui, ó, tá? Embora eles estejam separados aqui, na hora que eu olho para isso daqui, eu falo, poxa, eu tenho 46 de tijolo, então eu tenho 54 de papel, tá bom? Então Entendido. é isso que eu olho aqui. E o último fundo adicionado na minha carteira foi esse daqui, o Canip. Ele era um fundo que eu já queria colocar na minha carteira, mas ele requer ser investidor qualificado. Eu acho uma tremenda bizarrice. Acho que não faz o menor sentido fazer essas limitações para um fundo desse. Tem fundos muito mais arriscados que qualquer pessoa pode comprar, e eles não fazem nenhuma restrição. Restrição, né? Infelizmente, né? Infelizmente é assim. Então eu acredito que isso é uma bizarrice. Então o último fundo que eu adicionei foi o Canip, tá? O Canip, ele é um fundo que tem praticamente 100% da sua indexação em IPCA, ok? Em IPCA. Eu tinha o RBRR fazendo o papel do IPCA na minha carteira. Depois que eu peguei o Canip, eu troquei, zerei o RBRR e coloquei em Canip. E recentemente eu tinha o REC, eu zerei e redistribuí entre os 5 fundos de papel, tá? Então eu dei uma enxugadinha na carteira. E aí vamos lá. O KNSC é um fundo da Quineia. Deixa eu ver se agora eu consigo fazer igual eu fiz da outra vez, sem atrapalhar aqui. Beleza, beleza. Vamos lá. Então, o KNSC, o Canip e o KNCR são fundos da Quineia. Eu, quando o assunto é fundo de papel, sendo Quineia, eu fecho os olhos, eu nem fico procurando pelo ali, né? Eu fico procurando agulha em palheiro, não tenho o que fazer, não tenho que procurar, nem olho, nem perco tempo com isso. Confio plenamente na gestão da Quineia. Eu tenho o KNSC aqui, basicamente, tá? Não é exatamente isso. 50% IPCA, 50% CDI. Canip, eu acabei de dizer que ele é 100% IPCA, quase 100% IPCA. O KNCR é 100% CDI. Então aqui eu vejo aqui que eu tenho dois jogadores, né? Um IPCA e CDI e um misto. Ou seja, em qualquer momento esse daqui tá empatando o jogo. Vai ter sempre um correndo mais à frente, um ou outro correndo mais à frente, e o outro aqui fazendo uma base de empate. Então isso me dá uma boa composição, que eu me sinto bem seguro com relação a isso. Poderia ter outros fundos de papel, poderia ter uma alocação diferenciada em fundo de papel, mas isso é bem pessoal, é bem específico, tá bom? Como eu disse aqui, esses dois aqui são fundos de Fiagro. Atualmente eles estão 100% adimplente, ou seja, não tem nenhum problema de inadimplência, não tem nenhum problema de risco ali de atraso de credores, então tá tudo em dia, tá tudo tranquilo. Não vejo problema, não me sinto desconfortável com eles. E outro detalhe, assim, só para vocês entenderem, a analogia que eu faço sobre eles é que eu chamo eles de surfistas de ondas gigantes. O que que eu quero dizer com isso? O momento agora é fundo de papel. O CDI está em alta, IPCA está em alta, então eu trago eles para dar um reforço na minha carteira de papel, porque o momento é esse, tá? Eles não são até então, eles precisam me provar um pouco mais ainda, que eles são merecedores de estar na minha carteira de longuíssimo prazo. Eles podem ficar, permanecer até quando eles forem favoráveis e quando estiverem contribuindo, o risco-retorno estiver aceitável, eles vão fazer parte da carteira. Dito isso, se
houver uma mudança repentina, que eles venham facar uma condição desfavorável, risco um pouco maior do que o ideal, eu tiro eles da carteira e redistribuo em papel, tá bom? Gosto da composição de 60 tijolo, 40 papel, mas o momento é favorável, então eu faço uma alocação estratégica para que eu tenha mais fundo de papel nesse momento do que fundo de tijolo. Ah, o jogo virou. Pô, beleza. Meus aportes ficam mais concentrados em tijolo até essa proporção ficar mais próxima daquilo que eu desejo. Quero que isso aqui supere tijolo, papel, beleza. Começo a comprar mais tijolo do que papel. Então isso facilita a minha vida, desde que eu tenha uma gestão estratégica, que eu saiba o que eu estou fazendo. Ah, porra, tá, não estou conseguindo só rebalancear com o aporte. Então eu vendo o Fiagro e jogo em tijolo. Vai me dar uma outra composição, entendeu? Então é isso. Na hora de escolher os fundos aqui do meu setor, os fundos da minha carteira, eu fiz uma seleção daquilo que eu entendia ser o melhor dentro de alguns segmentos, certo? Então vamos falar aqui primeiro então de shopping. Vou pintar de uma cor diferente. Deixa eu fazer isso com de papel também, que aí a gente fica separado as cores. É isso aí. Então shopping, XPML, HGBS. São dois fundos que eu entendo, nos meus conceitos, nos meus critérios, no meu conhecimento, naquilo que eu julgo, naquilo que eu conheço, como sendo os dois melhores do segmento, tá bom? Eu coloco XPML um pouquinho à frente do HGBS, um pouquinho à frente do HGBS, porque ele tem fundos bem localizados, bem legais, são ótimos. Então, assim, eu coloco ele um pouquinho à frente do HGBS. Mas o empate técnico é tipo assim, 9,5 versus 10, algo nesse sentido, tá? Não é muito diferente disso. Agora vamos falar de logística. Tudo certo aí, pessoal? Acompanhando? Beleza. Por enquanto estão surgindo umas dúvidas, mas lá na frente a gente fala. Vai somando aí, vai falando, a gente vai pegar. Então, aqui, logística, tá? Eu escolhi dois de logística. Eu entendo que o BTLG é um dos melhores, se não for o melhor do setor de logística. Aqui a gente tem HGLS, tem. Poxa, tem um outro agora que eu esqueci, que é bem falado também. Tem vários. Tem assim, no setor de shopping e setor de logística, eu entendo que são os mais. Que possuem maiores ofertas de fundos melhores, de bons fundos, vamos falar assim, de bons fundos, certo? Então eu escolhi o BTLG e peguei o LVBI por uma questão da gestora, da Pátria, que eu gosto pra caramba também. É um fundo que tem bons imóveis, boa localização, boa gestão, e ele está um pouquinho de vacância, um pouco fora da curva, né, um pouquinho fora da média. Isso fez um descontinho na cota, né, em relação ao preço, valor patrimonial. Então, por isso que eu acabei escolhendo ele também. Não porque ele não tem a qualidade, foi só pelo preço, não. Ele também atingiu os critérios que eu gostaria de ter no, no qualidade, no quesito qualidade. Tá bom? Aqui nós estamos falando de renda urbana. HGRU, acho que é indiscutível, é muito bem falado, muito bem gerido, muito bem administrado. Excelentes imóveis, excelente vacância, controle de gestão muito eficiente, muito bacana, muito bem gerido. Acho que dispensa palavras. Assim também como essa máquina aqui também. Esse daqui também é brabo. Ele é um híbrido, né? Híbrido. Então ele é bem diversificado, tem uma composição de patrimônio bem parruda. Acabou de passar por uma emissão agora recentemente, foi um sucesso, acho que acabou atingindo até as cotas adicionais. Então isso é um sinal de que o mercado aceitou muito bem essa emissão e ele sempre aplica muito bem o dinheiro dele, o dinheiro do fundo, e eu acredito que dessa vez não vai ser diferente, vai trazer um retorno bacana para a gente. Então eu acredito que já tem um tempo que eu acompanho ele, né? Antes de colocar na minha carteira eu já acompanhava, e eu via a transição, o crescimento dele, a diversificação. Ah, tem alavancagem, tem alavancagem.
É um pouquinho alta? É um pouquinho alta se ele não soubesse o que estava fazendo, se ele não tivesse um bom retorno, se ele não tivesse uma boa captação, um bom retorno de aplicação sobre o valor alavancado. Então, acredito que está muito bem saudável, muito bem tranquilo. O PVBI é o mais, como eu posso falar, arriscado. Arriscado talvez não seja a melhor palavra, mas ele é o que está hoje sofrendo um pouquinho mais na minha carteira. Por quê? Vacância. Ele é um fundo de lajes. Lajes hoje, eu coloquei ele na minha carteira por uma questão de qualidade, uma questão de que ele tinha uma vacância quase muito próxima de zero, e ali ele passou por alguns perrengues, inclusive com o Correios também, acho que Correios também é cliente dele também. Então ele tá com algum probleminha recorrente, recorrente não recorrente, que é transitório, que é uma vacância fora da curva, tá? Ele tinha uma vacância bem suave, se der tempo a gente pode passar por ele um pouquinho, mostrar. Ele tinha uma vacância bem tranquila e acabou dando uma derretidinha. Então isso daí trouxe um desconto maior, e, infelizmente também uma reduçãozinha aqui no rendimento pago, tá? Então esse é um calcanhar de Aquiles aqui da minha carteira atualmente. Pessoal, fiz uma breve apresentação e os motivos pelos quais eu inseri esses fundos na minha carteira, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Fábio? Oi, quando tu falas algumas situações como esse Certo. último PGB, o PVBI? PGBI 11, Aham. tu disseste que tem uma situação que ele talvez ele se torne mais desafiador de você manter na carteira por conta da vacância? A vacância é aquela situação como é que eu posso dizer? Ela vai existir? Vai existir. É controlada? Nem sempre é controlada. Depende do tipo de imóvel, da especificidade do imóvel, porque às vezes é um imóvel grande, por exemplo, sei lá, vou citar um exemplo que talvez não seja o real, mas só para você ter uma ideia. Ah, um cliente é o Açaí. Então, cara, é um galpão gigantesco de um cliente de um porte do Açaí. Então, ele vagou para entrar outro cliente naquele local, sem fazer grandes mudanças, sem fazer uma repartição, alguma coisa, tem que ser alguém no mesmo porte. Sei lá, um atacadão, tem outro nome agora, um outro cliente, um outro concorrente, agora eu esqueci o nome, é regional. Então, assim, tem que ser muito específico para resolver um problema com outro, com uma solução semelhante. Então, às vezes, ele passa um perrengue, ele fica um tempinho atrasado, não, ele fica um tempinho ali com essa vacância aumentada, né, superior, porque ele não conseguiu buscar um inquilino para aquele imóvel que é bem específico. Por Ah, exemplo, entendi. um fundo que passou por um problema recente, acho que até agora ele não conseguiu se recuperar, é aquele Vino, que é de Lages também. É isso. Que ele tem como o maior cliente dele é a Globo. Então, cara, ele tem a Globo. Beleza. A Globo não vai sair, a Globo não vai, tende a não sair, sei lá o quê, tá? Não vai mudar de endereço, sei lá o quê, beleza. Só que se o fundo jogar uma proposta indecente na renovação, a Globo vai falar: não, pô, eu vou para outro lugar, vou mudar de endereço, eu vou buscar outro lugar, sei lá, eu quero cortar custo, eu vou comprar uma sede, vou montar uma sede própria e tal. E aí ele fez um investimento grande, ele criou, investiu, aumentou para aquele cliente. E aí, se aquele cliente der problema e sair, cara, ele vai ter problema para resolver, para buscar um outro cliente com aquelas características do imóvel, entende? Porque é muito específico, né? Muito. Isso, é muito específico, é muito É. específico. Então, o fundo de lajes, ele tem um pouquinho de problema, ou melhor, não vou chamar de problema. Ele tem uma diferenciação, ele tem uma especificidade que os outros não têm tanto, entende? Por conta disso. É um escritório, é uma empresa que tem um escritório, sei lá, tem 2 andares. E aí ela monta um formato de unificar. Aí não tem divisórias, não tem salas, é um negócio tudo aberto. Vamos supor que fosse para uma corretora da vida, e fosse uma XP da vida, que ela pega um andar e todo mundo trabalha, quase que todo mundo junto, ali monta só umas divisórias, sobra mesas e tal, alguma coisa, e aí preparou para aquilo, preparou para XP. Então, para a É. XP funcionava muito bem. E se a XP sair, vai funcionar para quem? Aí você tem que remodelar para atender um outro Isso, cliente, né? isso. Você tem que modificar muito para poder atender alguma coisa ali. E aí, vai valer a Verdade. pena?
Como é que fica isso? Né, enquanto tiver com um inquilino, tá bom. E depois, para você buscar um inquilino semelhante àquele? Tem essas particularidades, né? Ô, Ederson, Sim, te perguntar assim, o que acontece? Nós estamos aí e tal, mas o que te faz? Estou tentando entrar um pouco na sua mente, se é que você me vamos lá. entende. O que te faz escolher esses fundos? Tipo assim, igual você falou, seus critérios, tal, que você faz a sua análise, bacana. Uma coisa que eu tô aqui, tô querendo ver, pegar mais para frente é como você faz essa análise, igual você já passou na última reunião um pouco disso, Certo. mas o que te faz motivar esses específicos, entendeu? Tá, beleza. Não sei se você entendeu a pergunta, mas é mais ou menos isso aí. Entendi, entendi. Por que que eu escolhi? Como que eu escolhi eles, né? Sim, Tá. Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Vamos lá. Estão vendo a tela do Investidor 10? correto. Beleza. Tem. Abriu aí o KNCR? Ok. Abriu. Beleza. Eu enxergo sempre fundo imobiliário como sendo um ativo que não vai te dar desconto. Para ele te dar desconto, ele tem que estar com algum problema, alguma falta de qualidade, algum probleminha específico, alguma situação de um ciclo econômico, alguma coisa do tipo. Então, fundo de papel, negociado muito abaixo de um, o que eu falo muito abaixo, cara, para mim, nos meus critérios, abaixo de 0,9, ele já tem problema um pouquinho mais sério. Então, eu busco entender que a qualidade está muito atrelada ao valor patrimonial, ao preço sobre o valor patrimonial. Então, ó, tô falando do KNCR, vamos olhar o Canip. Canip 0,97. O outro é o KNSC. KNSC. E este cidadão, Vocês estão vendo a minha tela aí, KNSC? Está Sim, perfeito. Tá vendo? Então, os meus três fundos de papel, muito próximo da base um, beleza? correto. Agora vamos lá Esse no. é um dos parâmetros que tu escolhes, né? Isso, O isso é um. Tipo assim, a gente não tá com preço muito. pelo valor patrimonial. Isso. O que que eu enxergo? Que o fundo imobiliário, ele não nasceu para te dar muito desconto. Ele não nasceu para te dar muito desconto. O que está acontecendo agora? O fundo de tijolo está dando desconto, por quê? Porque a galera está correndo para o fundo de papel, que tá pagando um rendimento maior. Então, fundo de tijolo de excelente qualidade tem desconto sobre o valor patrimonial. Mas isso é uma questão econômica. Então, a gente sabe qual é a fonte do problema. Agora, quando você olha um fundo que tem um PVP muito baixo, cara, já é problema um pouco mais sério, sabe? Pode ser estrutural, pode ser de gestão, Isso, né? exatamente, vacância, pode ser uma série de coisas. Quer ver? Vamos lá para o PVBI. PVBI vai assustar um pouquinho, quer ver? 0,73, certo? Aí, beleza, ó, 0,73, tá baixo. É fundo de tijolo, então ele tem que estar um pouco mais baixo. Tem que estar 0,85, 0,90, né, para ficar mais justo. Mas ele é de Lajes, então Lajes também tem um detalhe que eu falei sobre as especificidades, um pouco mais de vacância, tudo mais. Aí o que que eu faço? Eu Rapidinho, venho só aqui, um vocês estão vendo segundo. minha tela aí? Tá, sim. É, Comparando com outros FIIs. tijolo é o quê? Oi? Laje para tijolo. O fundo ele tem alguns tipos. O tipo papel, é o que investe em CRIs. Não, Fundo de, fundo de tijolo, que tem imóveis físicos. E aí sim. de lajes, ele é laje corporativa. É escritórios. Ah, show. Seria um tijolo mais específico. Isso, ele é de tijolo dentro de um segmento de lajes. Show, entendi, entendi. Ele é tipo, tá vendo? Ele classifica aqui, ó, tipo e segmento. Ó, para vocês verem aqui, a gente está dentro do PVBI, que é Lages. Ó, nós temos HGRE, que é um excelente fundo, 073. Ó, o Vino que eu falei, tá vendo? Ó, 05. Já é Sim. problemático. Já é problemático. Esse daqui já tá com 1, esse aqui tem que ver por que tá com 0 aqui e tal. Mas esse daqui, ó, 091, 062. Ou seja,
de Lajes é um pouquinho mais crítico. Você tem alguns para você tomar como referência, tá? Você tem alguns aqui para você pegar. Então eu olho também com relação a isso, a média. Comparo com alguns bons. Agora quer ver um que a gente é difícil, cara? É o de logística, quer ver? BTLG. Shopping também, você vai ver que tem só máquina. Ó, o BTGLG. Ele é um fundo de tijolo. Ele, teoricamente, pela dinâmica do mercado, ele tinha que estar com um pouquinho mais de desconto. Mas por ele ser muito bom, o mercado entender que ele tem uma qualidade boa, vai pagar mais, vai pagar por ele. Então ele vai estar alto. Quando a gente compara com outros, olha isso. A gente tem o BTLG, tem o HGLG, XPLG, LVBI. LVBI já está um pouquinho, um degrau um pouquinho mais abaixo em relação a PVP. Olha outro, SDIL, GGRC, todos são bons. Esse FIB aqui é muito bom, só que ele é, acho que um valor bem alto a cota dele. Eu dei uma olhada nele, mas eu desisti por conta do valor da cota. Então já tem mais opções de excelentes fundos com características iguais. Aí você fica assim, poxa, qual que é o melhor? Cara, na minha opinião, o PVP ele sempre vai dizer qual que é o melhor. Ele é o critério de desempate. É o critério de Sim. desempate. Aí você olha aqui pela média, ó, a gente está olhando aqui o BTLG. Então ele tem um PVP médio alto, tá vendo? Anos anteriores, ano que o fundo de tijolo estava em alta, ó, Sim. 1.1, 1.07 e tal, tal. Depois, na hora que a roda virou, ele deu uma desproporcionalidade aqui um pouquinho para baixo. Ederson, Pode falar. o, o valor da cota, a gente pode considerar que quando tem um PVP alto Hum, para o tipo do FII, sim. ele deve ser levado em consideração o valor da cota? Sim, olha, por que que isso acontece? O PVP, ele não funciona categoricamente nas ações igual ele funciona nos fundos imobiliários. Por conta de que o fundo imobiliário, ele nasceu para não ter desconto. Por que que eu falo isso? Porque ele distribui 95% do seu resultado. Então, o fundo, você vai pagar por ele quase que na íntegra total. Por quê? Porque ele distribui quase que total, entende? Diferente de Diferente uma das ação, ações, né? diferente de uma ação, por exemplo, que você compra uma ação e teoricamente ela vai ter um desconto em relação ao preço justo, porque ela não distribui 100% do resultado, porque você não consegue ter uma previsibilidade do resultado e do rendimento. Então você vai pagar um pouco mais de desconto por uma coisa que você tem mais incerteza, incerteza. E no fundo imobiliário você paga algo mais alto, mais próximo aqui do PVP, porque você tem uma previsibilidade maior, você tem um resultado maior, você tem uma entrega maior, né? Você tem um resultado de 95% sendo distribuído. Então, dificilmente você vai ter algum tipo de desconto por aqui. Né? Essa é a minha dinâmica, essa é a minha visão para fundo imobiliário. Então, eu Entendi. olho com bastante critério em relação a isso daqui. Isso daqui me diz muita coisa mesmo. Oi, Alisson. Sim, galera, o tempo Oi. está acabando. Eu posso abrir outro link, beleza? Acabando aqui, eu vou abrir outro link. Pode falar. Ah, beleza. Eu tô vendo aí são 12 FIIs, não é isso? Isso, Né? Que você tem na sua carteira atualmente. isso. Considerando que você tem outros investimentos, não seria um número muito alto ou você realmente consegue administrar com os demais investimentos que você possui? Eu vou responder agora um pouquinho. Cara, eu consigo. Daria para fazer uma carteira de fundos imobiliários menor,